agora, como é que eu vou fazer tudo isso sozinha? É um absurdo essas pessoas não fazerem nada e eu ter que fazer tudo sozinha. Eu não acredito. Isso me deixa tão brava, mas tão brava. Ah, vocês estão aí. Ai, eu não tinha percebido. Desculpa, crianças. Sabe o que acontece? Vou contar pra vocês. Eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer. E nenhum dos meus amigos quis me ajudar. Eu tô tendo que fazer tudo sozinha. E isso é um absurdo, porque todo mundo tinha que participar, mas ninguém fez nada. Isso é uma coisa que me deixa brava, muito brava. Eu tenho vontade de ir lá e brigar com todo mundo. Mas pensando bem, ficar brava me lembra de uma história. Uma história de alguém que já ficou bravo algumas vezes, mas nunca pecou. Uma história de alguém que foi longânimo. Longânimo? O que isso quer dizer? Bom, escutem a história que vocês vão descobrir o que quer dizer longanimidade. Uma palavra difícil, né? Há milhares de anos atrás, Deus, em seu infinito amor e bondade, mandou ao mundo o seu Filho Jesus. Jesus era o Filho perfeito. Ele veio ao mundo como um bebezinho. Ele nasceu na família de Maria e de José. E ele cresceu, assim como vocês. Ele foi uma criança, ele foi um adolescente e ele foi um adulto. Mas Jesus, ele tinha algo de diferente. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Imagine só que criança perfeita que era Jesus. Jesus nunca desobedeceu sua mãe. Jesus nunca falou palavrão. Ele nunca brigou com os seus irmãos. Ele era uma criança perfeita. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Ele cresceu. E quando ele já estava adulto, chegou o dia de cumprir aquilo que ele tinha vindo ao mundo fazer. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele o enviou para morrer numa cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus era o único que poderia morrer pelos pecados de todo mundo, porque ele é o único que nunca pecou. Mas como assim morrer pelos pecados de todo mundo? Lá na Bíblia, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram. Isso significa que todas as pessoas do mundo são pecadoras. Não existe ninguém no mundo que nunca tenha pecado. Quando o mundo foi criado por Deus e ele fez Adão e Eva lá no jardim, eles não tinham pecado. Mas Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Ele disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Era uma única regra. A única coisa que Adão e Eva não poderiam fazer era comer dessa árvore. Mas eles desobedeceram a Deus. E por conta da desobediência deles, o pecado entrou no mundo. E todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva já nascem pecadoras. Mas como eu disse lá no começo da nossa história, Deus nos ama infinitamente. E foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo, o justo, o único que não tem pecado, para morrer pelo pecado de todas as pessoas. Estava chegando o momento em que Jesus ia morrer na cruz. E sabendo disso, ele chamou Pedro, Tiago e João e foram até um jardim que se chamava Getsêmani para orar. Jesus deixou Pedro, Tiago e João orando e foi sozinho falar com Deus. Jesus estava passando por uma situação muito difícil. Em breve ele iria morrer e carregar em suas costas o pecado de todas as pessoas do mundo. Jesus morreu pelos pecados que nós nem cometemos ainda. A culpa de todo mundo estaria sobre ele. Ele orou e falou com Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso significa: Pai, se for possível, eu não quero ter que passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, por mais difícil que fosse. Ele veio em obediência para cumprir a vontade do Pai e para morrer por nós numa cruz. Por 3 vezes Jesus orou e por 3 vezes ele encontrou os discípulos, sabe como? Dormindo.
Jesus estava ali falando com o pai dele nas suas últimas horas de vida e os seus discípulos, os seus amigos estavam dormindo. Como você se sentiria se você estivesse na situação de Jesus? Você ficaria como? Contente de encontrar os seus amigos dormindo? Ou você ficaria com raiva e ficaria muito bravo, assim como eu fiquei quando eu descobri que os meus amigos da faculdade não queriam me ajudar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que nós devemos estar sempre prontos para ouvir e devemos demorar para falar alguma coisa. Seja tardio para falar, demore para falar, tardio para se irar, demore para se irar. Você não deve ficar irado a todo momento com coisas pequenas, mas a ira tem que ser o último recurso. Você só vai se irar quando acontecer algo extremo. E mesmo quando você ficar irado, você não pode pecar. Você pode ficar muito bravo com alguma coisa, mas você não deve xingar as pessoas porque você está bravo. Você não deve falar palavras que vão magoar. Você não deve bater em alguém porque você está bravo. Você tem que aprender a controlar a sua ira, porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. O versículo 20 diz isso. Quando nós ficamos irados a ponto de brigarmos, de batermos, de xingarmos, nós não estamos sendo justos e Deus não vai se alegrar. Deus não vai ficar contente com os frutos da sua ira se você brigar, se você bater, se você xingar. Você não vai estar produzindo justiça de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus nem irado ficou. Jesus estava tranquilo. Mesmo os discípulos dormindo, no lugar de orarem com ele, a Bíblia não fala que Jesus brigou com eles, não fala que Jesus xingou eles, nada disso. Jesus estava calmo. E se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você deve ser manso e longânimo. Lembra que nós falamos essa palavra lá no começo da nossa história? Longânimo significa passar por uma situação de forma tranquila, de forma manso. Quando alguém briga com você, quando alguém não te ajuda a fazer alguma coisa, quando alguém te decepciona, no lugar de você ficar irado e sair brigando, xingando, você deve ficar tranquilo. Ser longânimo é passar por situações difíceis com mansidão. Nós aprendemos sobre a alegria, sobre a paz, sobre o amor, sobre o domínio próprio. Uma pessoa longânima, ela consegue, mesmo em situações difíceis, ter alegria, ter paz no Senhor, ter amor pelo seu próximo. Amar o seu próximo ao ponto de não brigar, de não xingar, de não deixar que a sua ira produza pecado. E Jesus, ele tinha todas essas qualidades. Todas as qualidades que nós vimos no fruto do Espírito, Jesus tinha. Por isso que ele não ficou irado com os seus discípulos. Jesus foi longânimo, ele foi manso com os discípulos. Depois de orar 3 vezes, eles viram alguns soldados se aproximando. Aqueles soldados vieram para levar Jesus. E vocês sabem quem foi que entregou Jesus para os soldados? Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus. Ele andava com ele, era o seu amigo. Mas ele vendeu Jesus por algumas moedas. Que situação terrível. Seria um motivo para Jesus ficar irado, não? Naquele momento, Jesus poderia ter perdido a paciência e brigado com Judas. Mas não. Sabem o que Jesus falou? Judas se aproximou dele e o beijou. Ele saudou o Senhor e o beijou. E no lugar de ficar irado, de brigar, de xingar, Jesus simplesmente disse: "Você está me traindo com um beijo, Judas?" Eu imagino que Jesus estava triste. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas Judas era seu amigo. Que situação difícil, não é mesmo? Os soldados foram prender Jesus e Pedro rapidamente levantou, pegou a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Pedro estava irado, ele estava muito bravo. Quem aqueles homens pensavam que eram para fazer isso com Jesus, o Filho de Deus?
Jesus, o Messias que veio para salvar o mundo. Pedro deixou que a sua ira produzisse o pecado. Ele não foi manso, ele não foi longânimo como Jesus. Ele se deixou levar pela emoção, pelo que ele estava sentindo no momento, e ele feriu alguém por estar muito irado. Mas, se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa ser longânimo, você precisa ser manso. Isso quer dizer que você precisa passar por situações difíceis praticando o amor, a alegria e a paz. Você deve lembrar do fruto do Espírito que está em você. Mesmo quando for difícil, mesmo quando você ficar muito bravo e você quiser brigar, xingar e fazer coisas erradas, ore e peça que o Espírito Santo te ajude. É o Espírito Santo quem produz em nós o fruto do Espírito. E ele pode te ajudar a ser manso e longânimo, mesmo em situações difíceis. Diferente de Pedro, que ficou tão irado que pecou. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Ele repreendeu a Pedro para que ele não fizesse aquilo. Ele colocou a mão sobre a orelha daquele soldado e o curou. Mesmo naquele momento terrível que Jesus estava passando, ele conseguiu ser longânimo e ser manso. Olha só, os soldados levaram Jesus até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador. Chegando lá, Jesus foi condenado à morte pelo povo. E sabem o que aconteceu com Jesus? Ele foi humilhado. Cuspiram no seu rosto. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Zombaram dele com palavras terríveis. E vocês acham que nesse momento Jesus ficou irado? Ele poderia ter destruído aquelas pessoas, porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Jesus foi longânimo. E quando ele estava lá na cruz, nos seus últimos momentos, depois de ter sido zombado, depois de terem humilhado, de terem o feito sofrer, Jesus foi chicoteado, ele apanhou, colocaram vinagre sobre as suas feridas. Mas lá na cruz, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo naquela situação, Jesus foi amoroso, ele foi longânimo e manso. Ele não deixou a ira o dominar e ele não pecou. Ele agiu com longanimidade. E se você já é salvo, se você já tem o Senhor Jesus em seu coração, você precisa ser longânimo. Você precisa deixar que o Espírito Santo produza em você a longanimidade, para que você possa ser manso, para que você possa passar por situações difíceis com calma, com mansidão, para que você possa ser paciente no Senhor. Para que você possa cumprir o que diz lá o nosso versículo que está em Tiago 1,19. Tardio para se irar. Seja pronto para ouvir, mas demore para falar. E demore para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Mas, se você ainda não é salvo, se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo, nesse minuto. Jesus morreu naquela cruz, mas ele não ficou morto. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz que Jesus ressuscitou. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu por você. Mas ele está vivo. Ele voltou a viver no terceiro dia e ele pode perdoar os seus pecados e lhe oferecer a vida eterna. Vida eterna significa que eu vou viver para sempre? Não, a vida eterna é aquela que nos espera depois da morte. Quando você morrer, você poderá encontrar com o Senhor Jesus lá no céu e ter a vida eterna. Mas para isso, você precisa acreditar que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz e ressuscitou por você. Você precisa reconhecer que você é um pecador e você precisa clamar, pedir ao Senhor: perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Você pode fazer isso agora mesmo. Fechar os seus olhos, orar e falar: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou por mim. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer isso, você terá a vida eterna, que está lá em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor, para que você possa ter a vida eterna.